tem uma chance enorme de você estar copiando exatamente a estratégia que vai falir a sua empresa. E o pior é que você está fazendo isso achando que você está aprendendo com os vencedores. Sabe quando você olha para aquele concorrente, cara absurdamente grande, para aquela agência que está bombando, aquela agência que está ali comprando um Porsche, e aí você pensa, pô, se eu fizer isso, eu vou ter o mesmo resultado que eles têm. Certo? Certo? Errado. Na verdade, essa é uma lógica que tem um nome que é um erro estatístico chamado viés de sobrevivência. E esse é o motivo número um por qual empreendedores inteligentes, pessoas dedicadas, talentosas, elas quebram a cara e fecham as portas. Basicamente porque ela está tentando replicar o sucesso alheio, achando que as mesmas condições vão se aplicar a elas. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu não vou te dar ali só uma dica de marketing. O que eu quero fazer é te salvar de uma armadilha invisível. Eu vou te contar a história de um matemático da Segunda Guerra Mundial que salvou milhares de pilotos, simplesmente porque ele olhou para onde não havia buraco de bala. E eu vou traduzir isso para o seu caixa, para a sua gestão e te provar que o segredo do lucro não está só nas asas bonitas do seu negócio, mas é o motor que ninguém vê, porque se ele parar, é isso que derruba o avião. Para quem não me conhece, eu vivo no meio do fogo cruzado, eu toco a Grimp, que a gente traz o serviço de BPO financeiro, ou seja, eu vejo a tripa financeira das empresas todo santo dia. E eu tenho um podcast chamado Marketing Caos, em que a gente discute a loucura que é tentar viver nesse mundo de marketing hoje em dia. E como se não bastasse, eu ainda resolvi cursar também contabilidade. E nessa minha segunda graduação, eu busco entender um pouquinho mais da ciência por trás desse dinheiro. E sabe o que, que eu vejo quando eu começo a conectar um pouco de tudo isso? Eu ainda vejo série, eu vejo livro, eu vejo ficção científica. Por quê? Porque essa é a realidade dura dos meus clientes, né? É gente que adora achar que está vivendo uma história de herói e na verdade está vivendo basicamente um conto de terror, né? A gente sempre acompanha, uma das séries que eu gosto de assistir é Star Trek. Star Trek tem uma coisa muito curiosa, é que a gente sempre acompanha lá uma nave que chama Enterprise. Essa nave, ela basicamente sobrevive a tudo, né? A nave que sempre voa inteirinha ali no final do episódio. Só que a gente se esquece que para cada Enterprise que volta, tem dezenas de outras naves que explodiram fazendo exatamente as mesmas manobras. Se você estudar só a Enterprise, você vai achar que você está enfrentando ali os Romulanos e achar que isso é seguro. Porque se você estudasse os destroços das naves que não voltaram, a sua estratégia seria bem diferente. Agora vamos voltar para 1943. Era o auge da Segunda Guerra Mundial. O exército americano estava com um problema muito grande. Eles precisavam blindar os aviões combatentes, só que é uma blindagem muito pesada, né? Se você blindar o avião todo, ele não ia decolar. E se você não blindasse nada, ele simplesmente ia ser derrubado. Então, o que, que os generais fizeram, né? Eles fizeram o óbvio. Eles analisaram os aviões que estavam voltando, aqueles aviões que voltavam ali das missões, e aí o que, que eles faziam? Eles mapeavam onde estavam os tiros. E aí eles viram um padrão claro, né? Geralmente, os aviões eles voltavam ali peneirado de bala nas asas dos aviões. Então era geralmente na asa, na fuselagem central e na cauda. A conclusão dos militares foi aquela coisa imediata, né? Então o ideal é a gente reforçar a blindagem nas asas, na cauda, porque é ali que os tiros estão acontecendo, né? Então é ali que os aviões estão levando mais tiro. Parece lógico, só que não é, né? Na verdade, isso foi puramente intuitivo. Afinal, o pensamento deles era: se tá furado, a gente conserta. Só que aí entrou na nave, entrou na sala um estatístico chamado Abraham Wade, e ele era considerado um gênio da matemática. E o que, que ele fez? Ele olhou aquele diagrama ali que estava cheio de furo nas asas, e aí ele falou: não, para tudo aqui, vocês estão cometendo um erro mortal. A blindagem ela não tem que ser nas asas.
E aí os generais ficaram confusos, né? Eles falaram: como assim? As asas estão destruídas, é aqui que a gente tem que focar. E o Audi ele respondeu com uma frase que mudou completamente a estatística moderna. Esses aviões, eles voltaram. Isso significa que um avião pode levar tiro nas asas e continuar voando, ou seja, eles sobreviveram. Onde que estão os furos nos motores? Onde que estão os furos nos cockpit, na cabine? Não tem nenhum. E simplesmente não tem nenhum porque os aviões que levaram tiro no motor, que levaram tiro na cabine, simplesmente não voltaram para casa, né? Eles caíram. Vocês entendem a potência que a gente está falando aqui? Os militares eles estavam olhando exatamente para os sobreviventes. E quando eles olham para o sobrevivente, eles só viam os danos suportáveis, né? O dano fatal, aquele que era o tiro ali no motor, ele é invisível. E ele é invisível por quê? Porque a vítima não estava mais lá para contar a história. Agora traz isso para sua empresa, né? Para o seu Instagram ou até para o seu fluxo de caixa também. Insight 1, né? Primeira coisa, o marketing, você pode entender ele como as asas do seu avião e o caixa como um motor. Quando você entra lá no Instagram, no LinkedIn, sei lá qual rede social você acessa, o que você está vendo é basicamente um desfile de aviões que voltaram da guerra, né? Você vê a agência que postou a foto do escritório novo, a agência que mostrou ali o prêmio que ela conseguiu, o print do faturamento, o lançamento de 7 dias. O que, que é isso, né? Isso aí são as asas furadas, né? São as coisas que a gente consegue enxergar. E aí, você empreendedor, você está começando e você pensa, então, para eu ter sucesso, eu preciso ter um escritório igual um dele, né? Eu preciso fazer 5 reels por dia igual ele está fazendo. Eu preciso ter uma identidade visual cara, eu preciso ganhar milhares de prêmios. Você começa basicamente a gastar o seu tempo com o que você está fazendo é basicamente blindar as asas ali do seu negócio. Por quê? Você está copiando aquilo que é visível. Só que aquelas empresas que você admira, né? Elas simplesmente podem estar ali com com o motor fundido. Você não está vendo o balanço patrimonial, você não está vendo o fluxo de caixa. Você não vê o que ela tem de dívida tributária, e eu vejo isso às vezes é muito grande, tá? Ou até pior, né? Você não está vendo que ela às vezes não tem caixa nenhuma, ou às vezes ela tem muito caixa, e é por isso que ela pode se dar o luxo de errar no marketing. Aqui na Grimp eu vejo muito disso, muito, muito. Chega muito cliente que ele está querendo contratar às vezes uma ferramenta cara, ele está querendo investir pesado no tráfego pago, simplesmente porque ele está vendo que o concorrente dele está fazendo isso, né? Só que quando eu vou ali abrir o DRE desse cara, olhar a margem de contribuição, é negativa, né? O motor dele está totalmente exposto. Se esse cara ele leva um tiro ali no caixa, esse tiro ele pode ser um cliente que não paga, um processo trabalhista, ele vai cair, né? Não importa quão bem protegidas as asas deles estejam. O passo prático aqui é muito simples, né? Você tem que parar de copiar o gasto visível do seu concorrente, né? Começa a copiar, se da forma que for possível, né? Você copiar a disciplina invisível dele, né? Melhor, né? Na verdade, você vai tentar, na medida do possível, descobrir o que matou quem tentou ser igual a ele e acabou falhando, né? A ideia aqui é você tentar agir de forma precautiva, não sei se essa palavra existe, né? Até tenho lido bastante um livro que é baseado numa série que chama Diários de um Robô Assassino. E para quem não conhece, é basicamente sobre uma unidade de segurança que ela conseguiu hackear o próprio sistema para ter livre arbítrio. E o que eu acho que é muito genial nessa série é que ela trata muito sobre a paranoia, né? Ela é muito paranoica no geral. Porque enquanto que os humanos estão lá preocupados com aparência, com política, com quem gosta de quem, a máquina, ela está escaneando o ambiente, ela está procurando o que pode matar todo mundo em 3 segundos. Ela não olha para o que deu certo, ela está olhando para o risco. E no mundo dos negócios, a gente
acaba sendo otimista demais. A gente sofre com viés de sobrevivência, a gente acha que o risco é baixo. Ah, mas aí o meu amigo abriu um café e o café deu certo. O fulano virou trader, o fulano virou rico. Você acaba ignorando os 99% que abriram café e faliram no primeiro ano. Você ignora aqueles milhares que perderam tudo na bolsa. Quando você ignora os mortos, você está subestimando os ricos. E quem subestima os riscos não faz reserva de emergência. Quem subestima risco não consegue misturar. Na verdade, né? Quem subestima risco mistura conta física com conta jurídica. Eu, como estudante de contabilidade, uma coisa que eu aprendi é que auditoria é a arte do pessimismo. Só que é um pessimismo que eu particularmente chamo de pessimismo saudável, né? Você precisa ser a sua própria máquina de risco. Você precisa olhar para o seu negócio e perguntar: onde é que, se eu bater um tiro agora, eu morro? Geralmente é logo ali no comecinho das coisas, né? Geralmente isso acontece na falta de um contrato assinado, na dependência de um único cliente grande, naquele custo fixo seu que está muito alto, simplesmente você achar que as coisas vão se manter da forma como elas sempre foram, né? O que eu diria para você é que, assim, o próximo passo é você tentar fazer uma autópsia pré-mortem. Você reunir a sua equipe, se estiver sozinho, pode ser só você mesmo, e começar a se perguntar: se a gente quebrasse daqui a 6 meses, qual que teria sido a causa? Comece a identificar o motor e comece a blindar esse motor. Então, é assim que você começa a fazer com as coisas. Existe um insight 3 que eu vou trazer aqui também, que é o silêncio do cemitério de CNPJs, né? Eu geralmente falo que isso é um problema do viés de sobrevivência. Por quê? Porque as pessoas elas não começam a avaliar os dados que são mais importantes. Porque o que, que acaba acontecendo, né? Quem quebra, a pessoa ela geralmente tem vergonha, né? Ninguém faz um post lá no LinkedIn falando: ai, hoje eu fechei a minha empresa porque eu precifiquei errado, porque eu imaginei que meu serviço de 2 anos não iria comer todo o meu capital de giro. Ninguém vai fazer o podcast do próprio fracasso, né? Enquanto que geralmente a pessoa está ali sofrendo, né, com a ferida. Eu, inclusive, quando eu faço o marketing caos, eu tento colocar um pouco desse dedo na ferida, né? Tentar trazer um pouco da realidade. Só que é difícil a gente achar convidado que efetivamente queira abrir essa caixa preta de erros fatais, falar ali dos problemas, né? Então é importante a gente entender que quando você está olhando as coisas de fora, o que você está vendo é uma visão distorcida, né? Você acha que empreender é mais fácil do que ele é de verdade, né? Você acha que os erros, eles são mais perdoáveis do que na verdade eles são. E isso vai gerando uma arrogância operacional para você, sabe? Aquele, geralmente comigo, né? Aquele cliente que diz: "Ah, a gente precisa emitir nota fiscal de tudo, né? Será que a gente não pode ver isso depois?" O que essa pessoa está fazendo? Ela está agindo assim, né? Porque ela vai vendo outras pessoas que sonegaram e se deram bem, só que ela não tá vendo aquela galera que levou uma multa da Receita Federal e que nunca mais se levantou. Porque esses não aparecem, né? Eles estão ali dentro do mercado, mas você não está enxergando eles, porque eles não ficam falando isso, né? E o que, que você tem que fazer? Você tem que ativamente, e aí é um trabalho seu, procurar histórias de fracasso. Quando você tá olhando ali, né? Você vê uma loja pensando, uma loja que fechou dentro do seu bairro, não coloca ali, ai, coitadinho dessa pessoa, né? Tenta imaginar e, se possível, né, conversar com as pessoas e entender o que, que aconteceu ali. Foi o ponto, foi o produto, foi uma gestão mal executada. Quando você souber de uma agência que demitiu ali metade da equipe, tenta entender essa mecânica de trás. Será que foi perda de cliente? Foi inchaço da folha? Estudar o fracasso, ele ensina 10 vezes mais do que você ficar nessa idolatria do sucesso.
O sucesso muitas vezes ele tem muita sorte envolvida e o fracasso muitas vezes ele tem um padrão. E se tem um padrão, você consegue evitar esse padrão. Eu sei que você pode estar pensando, pô, mas se eu ficar focado só no que pode dar errado, eu simplesmente não vou sair do lugar, né? Eu vou virar um medroso, eu não vou inovar. Então, calma, né? Tem uma premissa do próprio Abraham Wald, que é o cientista, que ele disse que você não necessariamente precisava tirar a blindagem do avião, né? Ele disse basicamente para você colocar a blindagem no lugar certo. Não é você ter medo de voar, é você garantir que se você levar um tiro, você vai ainda conseguir voltar. É sempre importante inovar, né? Marketing é sempre importante investir. Essas asas bonitas, elas vão te ajudar a voar melhor. Só que elas não servem de nada se o motor parar no meio do oceano. O que eu estou propondo para você não é simplesmente você ficar paralisado, é você valorizar a robustez, é você crescer com a segurança de que o seu motor financeiro vai aguentar o tranco. Para a gente fechar e você aí nunca mais esquecer a lição dos aviões, eu vou colocar ali alguns pontos para você. Ponto 1 é você não confiar no visual. Essas asas furadas, né, que aí pode ser marketing, branding, um escritóriozinho bonito, ele não são apenas o que sobreviveu, tá? Ele não é o que garante necessariamente a sobrevivência. O ponto 2 é você proteger o invisível. O tiro que derruba a empresa, ele geralmente pega no caixa, ele pega na sua margem, ele pega na legalidade. Então, pensa em blindar o seu motor, não em blindar a sua pintura. Ponto 3, procura os mortos, né? Então estuda por que as empresas do seu nicho faliram. Qual que é o segredo de vida eterna ali para a sua empresa? O que geralmente está se escondendo nesse cemitério das empresas que morreram? A frase que eu quero que você leve desse vídeo é: sobreviver não é sobre exibir as suas cicatrizes nas suas asas ali, é sobre você nunca ser atingido onde realmente importa. Agora eu quero lançar um desafio ali diferente para você nos comentários, né? Eu não quero saber de você qual foi o seu maior sucesso, não. Isso é aquilo que todo mundo já conta, né? Eu quero que você fale qual que foi o maior erro invisível que quase derrubou o seu avião, ou que derrubou necessariamente o seu avião, né? Qual que foi um erro de cálculo que você cometeu, seja uma contratação errada, um imposto que você deixou de pagar, né? Compartilha aqui com a gente para a gente criar um pouco de base real das coisas, né? A gente não ficar só com histórias bonitinhas, histórias de salvação, porque no fim das contas a gente só consegue voar mais longe se a gente aprender a voltar para casa inteiro, né? A gente conseguir voltar efetivamente para casa. Então é isso, a gente se vê na próxima e cuidado com o seu motor.